Olá pessoal, meu nome é Elcio Silva, fazendo mais um vídeo aqui para o meu canal. E como sempre falo de política, então vamos ser fiel ao assunto, embora não seja exclusivo, eu posso falar de outros. Mas então vamos falar de política. E agora eu queria atentar mais para o âmbito municipal da política, porque é onde realmente as coisas acontecem. E nesse ano haverá eleição para prefeitos e vereadores, então pensar aí o que a gente pode cobrar dos nossos eleitos, né? Então vamos cobrar aí de todos aí, né? Vamos deixar claro aí que é preciso fazer as coisas acontecerem. O problema que eu vou apontar aqui hoje não é um problema muito fácil de resolver, especialmente aqui na minha cidade, ou se você é daqui, na nossa cidade, que no caso é São Sebastião do Paraíso. Eu creio que esse problema não é exclusivo aqui, pelo contrário, as cidades que eu conheço apresentam também esse problema, mas como eu conheço muito mais a minha cidade, eu vou dizer aqui que aqui é bem grave, né? E de difícil solução, que é, no caso, a mobilidade para pedestres. Bom, é comum a gente ver, e se você abrir aí as redes sociais, as pessoas reclamando de buracos nas ruas. Esse é um problema, sim, que existe, inclusive aqui e tal. Como ele é um problema que as pessoas cobram, em geral ele tem uma solução, né? Estamos em ano eleitoral, então isso ajuda um pouco. O prefeito aqui da minha cidade, ele já começou aí o recapeamento de ruas aí, então já deu uma melhorada aí, né? Então, um asfaltinho ali, uma camadinha ali, pelo menos uma maquiagenzinha acontece, tá? E isso não é uma crítica não, isso é um fato, gente, tá? Isso aconteceu, isso acontece mais em anos eleitorais, seria bom que acontecesse todos os anos. Mas eu me refiro à calçada. E aqui, eu quando criança eu tinha o hábito de chamar de passeio, né? Eu acho o nome adequado, né? A gente vai ali passeando ali e tal. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, assim, quando eu tenho um dia de folga, que eu tenho mais tempo, é eu sair caminhando pela cidade, porque isso distrai, isso faz muito bem. Então, se você pode, se você mora numa cidade que permite isso, num bairro, né? Tem lugares que são perigosos no Brasil, infelizmente, mas ainda tem muito lugar que pode. Então eu recomendaria, eu daria essa dica, né? Quando você tiver um tempo, saia caminhando pela sua cidade, reparando ali e tal. Porque às vezes a gente anda tanto de carro, ou moto, ônibus, e a gente nem se dá conta direito das lojas que temos, enfim. Se você fizer isso, provavelmente você vai chegar a essa conclusão que eu cheguei. Você não vai chegar a conclusão nenhuma, desculpa. Você vai detectar esse problema que eu detectei, que é a questão das calçadas, né? Provavelmente na sua cidade também. Na minha eu posso garantir porque eu conheço. Então eu não sou nenhum jovem, mas graças a Deus eu tenho uma boa locomoção, não tenho nenhum problema para me locomover. Então, para mim, eu não vejo essa dificuldade. Mas se você observar aqui as calçadas, em algumas delas, chega a ter escada. Né? E não estou falando, a nossa cidade aqui, São Sebastião do Paraíso, não é uma cidade com um relevo, montanhas, que isso se faz necessário, não. É um local quase que plano. Você tem ali escadas ali praticamente, né? Buracos. Então eu passo tranquilo, para mim não é problema, e eu imagino, né? Bom, e se fosse um cadeirante, hein? Como que ele iria passar nesse local? Tem calçada que o poste de iluminação, ele está junto ali, que não permite passar uma pessoa assim um pouco maior, né? Às vezes eu tenho que passar de lado, né? Ou você passa na rua. Então isso existe aqui, infelizmente, na nossa cidade, na minha cidade, na nossa São Sebastião do Paraíso. Talvez exista na sua e também, se você não é daqui, né? Então,
Eu acho que esse é um problema, é uma questão para a gente cobrar dos nossos futuros eleitos. E acho interessante que eles coloquem na pauta deles também, no programa de governo deles, tentar resolver parte desse problema. Evidentemente que a cidade ela não é nenhuma metrópole, né? São Sebastião do Paraíso não é nenhuma metrópole, mas também não tem tantos recursos assim. Em uma única gestão você não vai resolver todo esse problema, né? Mas eu acho que seria interessante resolver parte desse problema, né? Eu não vou citar pontos aqui, mas se alguém assistir esse vídeo e tiver dúvida e quiser que eu fale aqui alguns pontos que eu acho que são muito críticos na nossa cidade, mostrando ali a rua, a altura da rua, o número mais ou menos, eu faço, tá? Porque eu vejo aí, quando eu caminho, eu vejo que tem esse problema. Então eu acredito que a gente precisaria sim melhorar esse acesso para idosos, pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade para se locomover, para cadeirante e para mães com carrinhos de bebê, né? Eu fico imaginando que tem lugar ali que a mãe, se ela tiver com um carrinho de bebê, ou ela vai para a rua, né? E aí há ali um perigo de ser atropelada, etc e tal. Ou é mais fácil ela carregar o bebê com o carrinho todo, porque ele não passa mesmo em alguns pontos. E eu não estou falando aqui de periferia, lá onde o pessoal, né, já quase não tem nada do poder público, né? Infelizmente, no Brasil inteiro, as áreas bem mais periféricas ali, etc., o pessoal não tem acesso, né? O poder público praticamente não chega, né? Não estou falando dessas áreas, não. Estou falando de área central, área nobre e etc. Aqui, para finalizar, eu quero chamar para outro problema, que é o seguinte, que são os portões. Então, agora, para o nosso conforto, é comum que tenhamos aí portões eletrônicos, etc. Eu acho uma coisa maravilhosa. Você chega de carro, chovendo, aciona o controle, seu portão abre, você entra, não molha, etc. Só que temos muitos portões basculantes. E esses portões, em geral, boa parte deles abrem no sentido da calçada. Provavelmente você deve ter visto aí um vídeo interessante, né, de uma senhora que ficou presa em uma garagem. O portão abriu, ela meio que inadvertida, estava passando, a pessoa fechou o portão recolheu ela para dentro da garagem, né? E tinha câmera de segurança e isso viralizou na internet. Felizmente foi só esse transtorno, mas você corre o risco de machucar com esse portão. Eu não posso aqui falar com certeza, porque eu não tive tempo ainda de averiguar, mas eu acho que até existe lei regulamentando isso aqui na nossa cidade. Se existe, ela não está sendo cumprida. E se não existe, deveremos criá-la e fazer com que seja cumprida. Porque eu acho que é muita sorte não termos aí tido, graças a Deus, e não temos aí nenhum acidente nesse sentido, né? Porque eu mesmo já fui surpreendido várias vezes ao passar pelo próximo de um portão, ele abrir, assim, do nada, repentinamente, né? E eu já estou, assim, digamos, meio que esperto nesse sentido, que eu já passo ali bem próximo da rua, porque a qualquer barulho eu já posso desviar, né? Repito aqui, eu não sou nenhuma criança, nenhum jovenzinho, muito jovem, mas tenho agilidade, então eu consigo sair. Imagino que um senhor de bengala possa acontecer um acidente nesse sentido. Eu acho que as autoridades também deveriam pensar nisso. Isso também como mobilidade, porque isso causa transtorno. Eu entendo que às vezes a pessoa tem um terreno pequeno e tal, né? Ele precisa ali fazer, e se ele colocar o portão para abrir no sentido contrário, para dentro da garagem, para ficar seguro, não vai caber o carro dele lá dentro, né? Esse é um problema também, tá? Mas em nome da segurança, eu acho que nós não podemos abrir mão, né? E o proprietário, coitado, ele aí que deu um jeito, mas esses portões abrindo
pro lado da calçada, né? Não sei se vocês entenderam aí, né? O portão tá aqui, aí ele faz assim, invadindo a calçada, é um problema. Se a lei existe, deveria fazê-la valer, e se ela não existe, que seja criada. Eu creio que ela já existe aqui na minha cidade, na nossa São Sebastião do Paraíso, né? Se você é daqui, e se não existe na sua, o que você pensa? Isso também é um problema? Você que não é aqui da minha cidade, né? Gostaria de pôr esse assunto aqui em debate para que a gente possa discuti-lo. E você, concorda comigo? É um problema? Você anda na nossa cidade a pé, você tem essa oportunidade, você já teve essa condição? Você concorda comigo? Esse é um problema? Ou você acha que temos coisas muito mais importantes e isso a gente pode deixar para um outro momento, né? Claro, gostaria de saber a opinião de vocês também nesse sentido, ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.